Bom, olá pessoal, novamente, vamos dar continuidade aí às nossas atividades e mais uma vez poder trabalhar um novo conteúdo com vocês. E é um conteúdo novo que dá continuidade àquilo que nós já vimos trabalhando anteriormente, se tratando aí dos elementos do clima. E estamos aqui com mais um elemento, e esse é a nebulosidade. Bom, esse elemento ele é fundamental para podermos entender as mudanças de tempo através da nossa percepção. O que é isso? Bom, o mero ato de observar as condições atmosféricas, né, te ajuda a entender o que está acontecendo, se, por exemplo, se é possível chover, se não, se está previsto um tempo seco ou não, né? Então, se vai esfriar ou se vai ficar mais quente. Então, tudo isso é possível ser percebido pelo movimento que acontece na atmosfera sobre nós, né, que está sobre nós. Então, se vocês observarem o pessoal mais antigo, né, mais idoso, vamos dizer assim, esse pessoal eles conseguem observar o céu, e devido os tipos de nuvem que aparecem, eles conseguem tecer considerações ou fazer previsões sobre qual a condição de tempo que vai prevalecer ou que vai predominar sobre os próximos dias, né? Se vai chover, se não vai, se vai esfriar. Isso basicamente olhando a mudança da nebulosidade, né, dos tipos de nuvem. Então nós vamos aprender um pouquinho agora sobre nebulosidade, justamente para poder entender então como que esse elemento, que às vezes imperceptível aos nossos olhos, ou muitas das vezes nós não damos valor a ele, né, ele pode nos revelar uma condição de tempo que pode prevalecer nos dias seguintes. Então bora lá, vamos conhecer um pouco mais. Primeiro, vamos definir, né, o que são nuvens, ou nuvens, o que são, né? Então, primeiro, nuvem não é formada por fumaça. Então tá uma pergunta aí, né? O pessoal muitas vezes, a nuvem é formada por fumaça? Não. Nuvem nunca foi fumaça e nem vai ser. Então, vamos lá. Olha só, a ideia de fumaça, né? Quando você olha para a chaminé e observa assim uma coisa parecendo uma nuvem, né, de fumaça. A nuvem em si, ela não é fumaça, tá? Nuvens são formadas por micropartículas de água ou gelo que estão suspensas na atmosfera. Bom, aqui revelou do que as nuvens são formadas. São micropartículas de água ou de gelo, dependendo então aí, né, da nuvem. Eu vou ter ela composta por água ou por gelo, e que estão aí suspensos ou suspensas na atmosfera, certo? Então as nuvens são isso. Então quando você olha, não é fumaça, tá? São microgotas de água ou então micropartículas de gelo. Então é mais ou menos essa a ideia, tá? Claro, como eu digo micro, é porque não dá mesmo para a gente ver, às vezes até a olho nu, né? É necessário você ter uma ampliação para conseguir visualizar melhor. Ou, né, quem já teve a experiência de voar de avião, né, quando um avião entra numa nuvem, você sente como se ele estivesse passando uma lixa nas asas do avião, né? Então aquilo ali é uma sensação que é causada pelo contato da aeronave, né, com as micropartículas de água presentes aí nas nuvens, né? Por isso que os aviões traçam rotas, né, desviando de alguns tipos de nuvem, nós vamos ver mais à frente, que são extremamente perigosas e que podem ocasionar, né, e que na verdade ocasionam, né, a queda de uma aeronave e aí um acidente gravíssimo, né, uma coisa que ceifaria a vida de muitas pessoas. Bom, vamos caminhando. Definimos então o que é. O processo de formação de uma nuvem. Bom, interessante isso daqui. Primeiro, olha só, vamos lá. Processos que são fundamentais: evaporação e condensação. Então, dois processos físicos extremamente importantes para que ocorra a formação das nuvens.
O que é a evaporação? Acho que é uma coisa bem básica, todo mundo sabe, né? Então a radiação solar aquece a superfície do planeta. Nessa superfície nós temos água presente no estado líquido, né? Nos lagos, rios, né? E por aí vai. Nós temos a evaporação da água também, que está presente e armazenada na camada superficial do solo. E também, claro, mas como que ela é armazenada no solo? Através da chuva, né? Então quando chove, parte dessa água ela fica retida no solo. E com o aquecimento do solo, essa água evapora, tá? Outro processo também ocorre é a transpiração das plantas, né? Da vegetação, no modo geral, que nós chamamos então um processo de evapotranspiração. Nós vimos lá atrás quando estudamos umidade. Então a transpiração das plantas é resultado do processo em que as plantas fazem, né, de sugar a água que está presente no solo para manter o seu metabolismo, né, e sintetizar aí os seus nutrientes, e também pelo processo de fotossíntese, pelo qual a planta respira, ela consome o gás carbônico e libera para a atmosfera oxigênio e vapor de água. Então também é um processo que contribui aí para a evaporação, né, da água de um modo geral. Então a ideia de evaporação é tornar a água vapor e que esse vapor vai se armazenar na atmosfera, certo? Bom, então à medida que essa água vai sendo evaporada dessas diversas fontes que eu citei, e ela vai então compondo a atmosfera, o que acontece? O vapor de água, ele é um gás, como nós vimos lá quando estudamos a atmosfera. Então o vapor de água é um gás, certo? É água no estado de vapor, né? Que a gente não consegue ver, certo? Então o que acontece? Esse vapor de água, que é um gás, né? Ele é leve e ele então tende a subir para as partes mais elevadas da atmosfera. Nós, quando estudamos a atmosfera, percebemos que à medida que eu aumento a distância em relação à superfície, isso é a altitude, então à medida que eu vou aumentando essa distância, eu tenho uma diminuição da temperatura, ou seja, o ar ele vai se tornando mais frio. Então quanto mais alto eu estiver, mais frio é o ar. E o que acontece é que esse vapor de água aquecido, né, pela radiação solar evapora, e ao subir para as partes mais elevadas da atmosfera, ele vai encontrando uma condição de temperatura que favorece então o surgimento desse processo de condensação. Condensar é transformar do estado de vapor para o estado líquido novamente, certo? Então o que acontece? A água que está no estado de vapor, ela encontra uma condição ideal de temperatura e pressão na atmosfera, e a partir desse momento ela condensa. Aí você vai me perguntar, qual que é a altitude que ocorre? Isso é variável, porque depende da condição de temperatura da atmosfera e de pressão. Então isso oscila, certo? Qual é a altura ideal que ocorre? Bom, não tem uma altura ideal. Existe então um certo momento em que há essa condição e que favorece então essa mudança de estado físico do vapor de água, deixando de ser vapor e passando agora a ser água, né, líquida, no estado líquido, né? Então esses são dois processos fundamentais. E aí é onde surgem as nuvens. Segundo Torres e Machado, se vocês observarem aqui, deixa eu pegar meu pincelzinho aqui, deixa eu ver se eu acho ele aqui. Ó, segundo Torres e Machado, 2011, a condensação do vapor de água no interior de uma massa de ar inicia-se quando a massa atinge saturação. O que é isso? Bom, o ar atmosférico, ele vai agregando vapor de água. É como se fosse uma esponja. Eu já citei isso para vocês em aulas anteriores. Pega uma esponja dessas amarelinhas aí que a gente compra no mercado. Se você começar a derramar água bem pouquinho em cima dela, a água não vai pingando para o lado de baixo, né? O que acontece? A esponja ela vai armazenando essa água. Você está entendendo? Então, o que acontece? O ar atmosférico ele funciona mais ou menos como uma esponja.
e ele vai absorvendo esse vapor de água que está sendo gerado pelo processo de evaporação dessa água que está na superfície do planeta. E aí chega um certo ponto em que essa massa de ar, esse bolsão de ar que está sobre uma determinada região, ele não consegue mais agregar vapor de água. E aí a gente chama isso de saturação, quando o ar está saturado, certo? Quando o ar satura, ou seja, aquele bolsão de ar não consegue mais reter vapor de água que está sendo produzido pelo processo de evaporação da água da superfície do planeta, vai ocorrer o processo que a gente citou posteriormente, que era a condensação. É quando então esse vapor de água presente na atmosfera, ele deixa de ser vapor e passa a ser água no estado líquido. É quando ocorre então a condensação. A saturação do ar, como está colocado aqui, ocorre em virtude do resfriamento ou da adição de vapor de água. Olha que interessante. Então, existem duas condições para que haja condensação. A primeira é que o bolsão de ar recebe um certo volume X de vapor de água e ele vai deslocando com esse volume para as partes mais elevadas da atmosfera. E aí acontece que encontra-se uma condição de temperatura e pressão e faz com que ocorra a condensação da água, desse vapor de água, tornando ela no estado líquido novamente. E outra condição é que na mesma altitude, vamos dizer assim, na atmosfera, você faça com que haja um incremento de vapor de água na atmosfera, no bolsão de ar que está sobre aquela região, de modo que ela não consiga mais reter vapor de água e ocorra assim um processo de condensação. Por isso que citei esses dois exemplos. Então ocorre em virtude do resfriamento e também da adição de vapor de água. Então são dois processos que contribuem para que haja condensação, ou pelo resfriamento do bolsão de ar, ou pela saturação do bolsão de ar, que é quando ele não consegue mais absorver a vapor de água, tá bom? Vamos lá, o processo de formação de uma nuvem, caminhando ainda. Então, o processo de formação das nuvens é, inicialmente, o mais comum que nós temos, o que seja, é o resfriamento adiabático do ar. Que nome estranho, adiabático. Adiabático refere a uma condição. Que condição? À medida em que o ar se desloca da superfície, o bolsão de ar com o vapor de água se desloca da superfície para a parte elevada da atmosfera, ele vai resfriando. Então é um processo em movimento. À medida em que se movimenta, há um resfriamento. Por isso chamado de resfriamento adiabático, certo? Do ar atmosférico. Então, à medida que esse ar vai subindo e resfriando, é o primeiro processo. E o processo de formação de nuvens, resumido de forma geral, começa assim, o ar. Então precisa inicialmente receber vapor de água, então recebe vapor de água, há uma ascensão desse vapor de água no ar atmosférico. Então a ascensão é a subida, certo? Ao subir, esse ar atmosférico também ele está sendo aquecido, e ele vai expandindo, tornando cada vez maior esse bolsão de ar. Depois ele vai, à medida que está subindo, resfriando adiabaticamente, por isso que é o nome técnico, resfriamento adiabático. Posteriormente há a condensação. A condensação é quando há mudança de estado físico do vapor de água presente na atmosfera para o estado líquido. Isso ocorre num ponto da atmosfera em que há condição de temperatura e pressão ideal para que ocorra a condensação. Esse ponto onde ocorre a condensação do ar atmosférico é chamado de temperatura do ponto de orvalho. Ou seja, esse lugar onde ocorre a condensação é o ponto de orvalho. Então nós chamamos qual é a temperatura em que ocorreu a condensação, Então aquela temperatura é a temperatura do ponto de orvalho. É o momento em que há a condensação do vapor de água e aí forma-se então as nuvens, certo? Então esse é o processo aqui resumido da formação das nuvens. Olha um esqueminha, fica mais fácil. Nós temos aqui o ar quente, próximo da superfície, olha, um bolsão de ar aqui próximo à superfície.
Nós temos esse ar quente, ele é mais leve, e aí nós temos ar frio, né, descendo da parte alta da atmosfera. E é um movimento circular, né, vertical, que nós analisamos aí, que ocorre na atmosfera. Então o ar frio empurra o ar quente. O ar mais frio que está em cima, ele é mais pesado, então ele empurra o ar quente, que está aqui em contato com a superfície, que contém vapor de água. Esse ar quente ele vai subir. À medida que ele sobe, esse bolsão de ar ele vai expandindo, né? E ele vai, tá vendo? Se expandindo, à medida que vai subindo, e vai resfriando, até que encontra uma condição aqui ideal para que haja a condensação do vapor de água. Que aqui, ó, representado pela base da nuvem, no nosso esquema aqui, aconteceu a 1.200 metros de altitude. Foi quando então o vapor de água presente nesse bolsão de ar, ele condensou e se formou então a nuvem, certo? Um cúmulo, no caso aqui é uma nuvem chamada de cúmulo, tá? Depois a gente vai ver isso mais à frente. Olha, é muito comum as pessoas que geralmente praticam voo livre, parapente, asa delta, eles tentam buscar esses bolsões de ar quente, que são chamadas de térmicas, né, para poderem manter-se mais tempo, né, em voo, né, porque como não tem motor, né, voo livre, ele precisa então usar essas térmicas para poder se deslocar e permanecer mais tempo suspenso no ar, certo? Então é muito comum os praticantes desse tipo de esporte, né, monitorar bem essas condições atmosféricas para poder estarem praticando esse tipo de esporte. É muito comum também que esse tipo de esporte seja praticado justamente em épocas em que não ocorre, né, precipitação, ou condição mais de tempo estável, né, de tempo seco. Não é que não ocorre precipitação, mas tem que ser um dia em condição de estabilidade. Porque se for um momento de instabilidade atmosférica, com muitas nuvens, é muito perigoso para esses praticantes desse tipo de esporte, porque esses, tanto parapente, planadores, enfim, eles podem ser sugados por estas nuvens, devido ao movimento forte do ar, do vento, né, que existe no interior delas. Então é muito importante saber das condições de tempo, até mesmo para praticar esse tipo de esporte, tá certo? Então observa bem aí como que é esse processo. Então o ar aqueceu com vapor de água aqui, ele acende, é a ascensão. Ao acender, ao subir, ele vai se resfriando adiabaticamente, corre o processo de resfriamento adiabático, até o momento em que encontra-se a condição ideal para que ocorra a condensação do vapor de água, e nós chamamos isso aqui de ponto de orvalho. Então, ocorrendo a condensação, vai ocorrer também a formação das nuvens, tá ok? Resumidamente esse é o processo. Como é a formação de uma nuvem? Então, matéria-prima, para a gente resumir, umidade do ar, né, ou seja, o vapor de água. A influência dos ventos no movimento das nuvens também é muito importante relembrar isso aqui. Na verdade, nem relembrar, mas mencionar isso, né? Os ventos, eles influenciam diretamente no movimento, no deslocamento. Necessariamente uma nuvem ela pode se formar sobre a sua região de origem por um processo local de circulação convectiva do ar atmosférico, né? Um círculo vertical, né, que se forma, né, numa localidade específica, e pode gerar ali uma nuvem. No entanto, ocorre também movimentos na atmosfera que trazem umidade de uma outra região para uma outra região, né, ou seja, vamos melhorar isso, de uma região X para uma região Y, né, e faz com que aquela umidade que foi tirada da região X, ela se torne uma nuvem lá na região Y. Então isso também acontece por causa que o ar, o vento, ele é o meio de transporte da atmosfera, né, na atmosfera. É ele que carrega, vamos usar esse termo, né, o vapor de água de uma região para outra, que movimenta as massas de ar, é o deslocamento do vento. Nós já vimos isso aí em conteúdos anteriores. Existe também a influência dos núcleos de condensação. Eu não poderia deixar de falar desses núcleos de condensação que nós estudamos no conteúdo sobre a atmosfera.
Então, o que são núcleos de condensação? São partículas de poeira, pólen, de sal mineral que estão presentes na atmosfera, né? Partículas de fumaça, de material que é queimado na superfície, que de certo modo também é levado para as partes elevadas da atmosfera. Isso são chamados de núcleos de condensação. Tem um papel fundamental, porque eles aceleram o processo de condensação, né? Então as micropartículas de água, elas vão se aglutinando em volta, né, desses núcleos de condensação, e vai promovendo uma condensação mais ligeira, que vai gerando então a formação de nuvens. Então é fundamental existir na atmosfera os núcleos de condensação para que favoreça o processo de condensação do vapor de água, tá? E aí dê origem às nuvens. Outro movimento muito importante do ar, que influencia diretamente na nuvem, é o movimento descendente do ar e dissipação de nuvem. O que é isso? Quando estudamos o conteúdo sobre ventos, nós vimos falar de centros de alta e de baixa pressão. As áreas de alta pressão, há um movimento do ar de cima para baixo, da parte alta da atmosfera em direção à superfície. E nas áreas de baixa pressão, ocorre o inverso. Há um movimento do ar de baixo para cima. Como nós vimos, se você associar essas duas coisas, já vai entender. Para formar nuvem, é ideal então que há ascensão, subida do ar. Como que esse ar sobe? A partir do momento em que há então esse movimento de baixo para cima, ou seja, da superfície para o topo da atmosfera, certo? Topo não, mas para a parte alta da atmosfera, né? Vamos dizer assim. Então nós temos esse processo, né, que é fundamental. Então, quando se instaura um centro de alta pressão sobre uma determinada região, ocorre o quê? Um movimento contrário, da parte alta da atmosfera para a superfície. Isso empurra as nuvens em direção à superfície, e à medida que elas vão tendo contato com o ar mais quente, o que acontece com essa água que está, com essas micropartículas de água que está no estado líquido, elas vão evaporar novamente, certo? Então, o movimento de cima para baixo, ele vai impedir a formação de nuvens. Você vai perceber que às vezes acontece a formação de nuvens durante um dia, que amanhece com céu azul, sem nenhuma nuvem. E aí, no decorrer do dia se formam algumas nuvens, e a hora que chega no final da tarde já não tem nuvem nenhuma mais. Acabou-se as nuvens, né? Não se tem, acaba. Ou seja, o que aconteceu? Essas nuvens foram dissipadas, né? Elas deixaram de existir. A matéria-prima, que era a água no estado líquido ali, ela evaporou novamente. Por quê? Porque o ar está soprando de cima para baixo. Elas se formaram, mas aí o ar empurrou elas novamente para baixo, em direção à superfície. E ao entrar em contato com uma camada de ar mais quente, essas microgotas de água evaporaram, tá? Novamente. Veja só aqui, esse esquema ele vai representar, em termos de escala espacial, a formação das nuvens. Veja só. Aqui nós temos um movimento que eu expliquei anteriormente no esquema anterior, de convecção, né? Que é um movimento local, uma formação de nuvens numa escala local, 5 km de extensão na superfície, onde ocorre esse processo. Então a superfície é mais aquecida num certo ponto, e aí você tem uma condição em que esse ar se torna mais quente, ele vai subir, resfriar diabaticamente, encontrar uma temperatura, uma condição na atmosférica, que é a temperatura do ponto de orvalho, onde vai se formar a nuvem, certo? Então isso é para o processo de convecção, que é circulação convectiva. O ar frio empurra o ar quente, que sobe, e ele resfria e desce, e assim vai, tá vendo? É um processo convectivo. Existe um outro, né, que aqui é uma escala espacial de 150 km, tá vendo? Isso tem a ver agora com a topografia, que é justamente ela que vai condicionar o movimento de subida do ar atmosférico. Então o que vai mudar aqui é o que influencia para que esse ar vai subir, né? Nesse caso, a superfície, um ponto da superfície mais aquecida, que torna esse ar mais quente, e ele é empurrado pelo ar frio que está mais acima, né? E por aí vai, fazendo todo o processo. Aqui nós temos uma condição diferente, onde o relevo é o fator que vai implicar nessa subida do ar. Então o vento está soprando aqui, ó, em direção a essa montanha, essa serra, encadeamentos de montanhas, né? E aí o que acontece é que
Quando o ar então se desloca em direção a essa montanha, ele não vai atravessar a montanha, né? Porque a montanha é uma barreira física. Então o que vai acontecer? Ele vai encontrar essa barreira física que vai fazer e vai forçar com que ele suba. Então o ar carregado de vapor de água, ele vem deslocando, o vento está soprando, empurrando essa bolsão de ar. O que acontece? Ele vai entrar em contato com essa barreira física e vai subir. Ao subir para as partes elevadas da atmosfera, ele vai subindo, resfriando e condensando e formando nuvem. Tá vendo? O que muda desse esquema B para o esquema A é justamente o tamanho da área, né, que está ocorrendo o processo, e o fator que promove a subida desse ar com vapor de água. Então, nesse caso, nós vimos aqui um aquecimento diferente da superfície, e nesse caso, né, nós estamos vendo aqui o relevo como fator. No exemplo C aqui, nós temos uma área aqui de mais ou menos 500 km, um centro de baixa pressão. Ou seja, como nós vimos anteriormente, uma área onde tem um centro de baixa pressão, e ali você tem condição ideal para que haja convecção do ar atmosférico dentro dessa área de baixa pressão, e forma-se nuvens em diversos pontos da atmosfera, em diversos pontos da superfície, vai dar origem a nuvens que podem gerar chuvas, né? Então, condição de baixa pressão atmosférica, certo? Onde o ar está soprando de baixo para cima, tá? Está sendo empurrado baixo e subindo para as partes elevadas. E a outra condição é o levantamento de ar ao longo de frentes frias, que ocorrem numa escala espacial maior, em torno de 1.500 km, né? Ou seja, tá vendo? É o contato de duas massas de ar, né? Ou as massas de ar frio, né, que vem e ao entrar em contato, né, aqui no caso, sobrepondo a massa de ar quente, empurrando a massa de ar quente, eu vou ter então uma subida do ar quente, né? Então a massa de ar frio vai servir de rampa para que o ar quente suba e gere então a formação de nuvens, e justamente nessa área de contato aqui é onde ocorre, né, a formação de chuvas, de tempestades. Também ocorre quando o bolsão de ar quente ele empurra o bolsão de ar frio, né, formando também nuvens e gerando chuva leve, né, e contínua. Então, nessa região de contato entre as duas massas de ar, tá bom? Então, um processo que vai também forçar a subida do ar. O que difere cada exemplo desse é o fator que proporciona a subida do ar atmosférico. Nesse caso, o aquecimento desigual da superfície. Nesse caso, claro, numa escala também, a escala espacial, que se dizer que muda, né? Nesse caso aqui, uma escala bem local. Aqui nós temos, né, numa escala ainda local, né, 150 metros, né, que também aqui é a função do relevo, né, é a topografia influenciando na subida do ar. Nesse outro exemplo, uma escala um pouco maior, mais regional, né, em torno de 500 km, onde temos a área de baixa pressão prevalecendo, que faz com que o ar suba, né, da parte baixa da superfície em direção à parte alta da atmosfera. E aqui nós temos um outro ponto, que é o contato das massas de ar quentes e frias, né, que vão gerar aí uma condição espacial em torno de 1.500 km, que vão gerar também subida do ar. É o fator que proporciona a subida do ar e a elevação do vapor de água para que haja condensação, certo? Bom, essa é a primeira parte aí sobre essa questão da nebulosidade, né? E a gente volta daqui a pouquinho para não ficar um vídeo muito longo, né? E a gente vai fazendo uma pausa aí que já tem quase praticamente meia hora aí de vídeo. Já daqui a pouquinho eu faço outro para encaminhar vocês.